se assentar, irmãos. Que tempo especial, que tempo maravilhoso. Desde quinta noite, sexta, manhã e noite, hoje pela manhã e agora na nossa última concentração de fé, nesta tarde abençoada de sábado. Deus está tratando conosco. Ele nos reuniu aqui com um propósito. Deus nos reuniu aqui com um propósito. O nosso Deus não é Deus de acasos, de improvisos. Ele trabalha com propósitos, com desígnios, com objetividade. Ele sabe o que está fazendo e o que fará em cada um de nós e através de nós nesse tempo. Deus usou o profeta Daniel para dizer que Deus muda tempos, épocas e estações que Ele estabeleceu pelo seu próprio poder. A igreja de Jesus no Brasil e nas nações da terra estão vivendo uma estação, uma temporada, uma fase extraordinária. Há uma agenda dos céus. Deus tem uma agenda. Deus tem um calendário. O calendário de Deus aponta muito para Israel. Por isso, todos nós que somos cristãos e que cremos na Bíblia, precisamos ficar de olho na Bíblia e no noticiário, o que acontece naquela parte do mundo, porque Deus tem os seus propósitos, tempos, épocas e estações. Na agenda de Deus nós temos dito e temos ouvido isso por outros homens de Deus espalhados pelo mundo, que haveria e está havendo o sacudimento das nações. A natureza está gemendo. Tem uma mensagem que eu prego sobre os 3 gemidos: o gemido da natureza, o gemido da igreja e o gemido do Santo Espírito de Deus. Hoje você ouve noticiário, você vê noticiário na TV, você acompanha pelas redes sociais o que acontece no mundo. Você vê catástrofes das mais variadas: terremotos, maremotos, vulcões, verdade? Tufões, enchentes, queimadas como nunca, simultaneamente. Alguém pode dizer: mas apóstolo, isso sempre aconteceu. Mas agora está acontecendo de uma forma sequenciada em muitos lugares no momento. Pandemias. Lembra o que aconteceu no ano 2021? A pandemia que devastou o mundo. Quantas pessoas queridas nossas se foram durante a pandemia dos anos 20 e 21 da Covid-19? E quantas outras, dengue e outras piores que estão surgindo e que surgirão. Deus está abalando as nações. A criação, a natureza está gemendo, aspirando pelo dia da sua restauração.
Você sabia que a natureza também vai ser restaurada? Tudo isso que nós vivemos foi consequência do pecado, da queda de Adão e Eva. A natureza passou a sofrer depois do pecado. Mas se você ler Isaías capítulo 11, o reino do Messias será de paz, pacífico, onde a terra passará por uma metamorfose, onde a ferocidade dos animais desaparecerão como era lá no Éden. Por isso a natureza geme e aspira pelo dia da sua restauração. E a igreja geme? Meu Deus, não é esse o meu tema. Mas deixa eu dar uma pincelada. Já que eu disse que o Senhor é um Deus de propósito, Ele tem um calendário, Ele tem uma agenda. Escute isso. A igreja geme. Não vou dar referências, não estou pregando sobre esse tema, só te dando uma pincelada. Por que a igreja geme? Claro que igreja não tem a ver com alvenaria, tem a ver comigo e com você, com salvos, com aqueles que foram inseridos no corpo de Cristo através do batismo. E hoje aqui 77 novos irmãos se tornaram membros do corpo de Cristo, dizendo não para o pecado, não para o mundanismo, e sim para uma nova natureza. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. No entretanto, a igreja ainda está na terra, e neste mundo nós temos aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Portanto, a igreja geme, aspirando o quê? Desejando o quê? O dia que Ele voltará. E que aqueles que morreram salvos, dormem no Senhor, ressuscitarão em um corpo glorificado. E os que estão vivos como igreja gemem, aguardando a transformação do corpo mortal para um corpo imortal. Aleluia! Será o dia da nossa total e completa glorificação. Já temos a garantia. O Espírito que habita em nós é o selo da garantia que vai acontecer. Mas enquanto Jesus não volta, a igreja aqui na terra geme, aspira, suspira, deseja por este encontro. Agora, enquanto Jesus não vem, nós temos aprendido aqui, a igreja é militante. Ela será gloriosa, mas agora ela é militante. Militar é um palavreado do meio militar. É lutar, batalhar, guerrear. Há um choque de reinos. Nós pertencemos ao reino da luz. Nós somos do reino de Deus. Mas aí fora um reino de trevas. E quando o evangelho chega, chegou o reino da luz. Haverá choque, haverá impacto, mas o reino da luz sempre triunfou e sempre triunfará. Ontem nós tivemos aqui uma demonstração tão forte. Os irmãos foram desafiados, depois de ouvir tanto sobre evangelismo, a colocar em prática o que tinham ouvido. Estou repetindo porque tem muitas caravanas que chegaram agora e não estavam aqui. E muitos irmãos saíram lá para a rua, 2 quadras, bares da região, barracas da região, gente bebendo, gente fumando, gente usando droga, um cidadão com 2 facas na cinta para assassinar alguém. Mas a igreja militante, cheia do Espírito, cheia da glória de Deus, não intimidaram,
saíram aí na rua e abordava pessoas aleatoriamente dizendo: venha comigo, porque aqui nesta igreja tem algo que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar os seus paradigmas e vai fazer de você uma nova criatura. 71 pessoas foram trazidas com ousadia. Os que se esforçam, o reino é tomado pelo esforço. Não tem demônio alojado em alguém que resiste um jovem cheio do Espírito chegar para ele, dar um abraço e dizer: venha comigo, a tua vida não será a mesma. Aqui nesta igreja tem vida, tem paz, tem alegria, tem salvação. Oi, irmãos, enquanto a igreja não será transformada em glória para ir com ele para o céu, temos que cumprir a nossa militância de pregar o evangelho, de confrontar o poder do inferno, de dizer quem somos e a que viemos e por que ainda estamos aqui na terra. Aleluia, levante a tua mão. Tem unção de Deus em você, tem glória de Deus em você, tem vida de Deus em você. A natureza geme, a igreja geme, aguardando a glorificação. Enquanto ela não vem, lute pelo evangelho, testemunhe do Cristo vivo, fale do que ele fez, fale do que ele está fazendo na tua vida. As cortinas fecharão, o tempo da graça encerrará. Trabalhemos incansavelmente enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Desperte, igreja. Se mova, igreja. Trabalhe, igreja. Anuncie a mensagem e o Senhor vai confirmá-la com sinais, com prodígios, com maravilhas, porque assim é a marca de uma igreja apostólica enviada pelo Senhor Jesus para propagar o evangelho e confrontar o reino das trevas. E o gemido do Espírito, onde é que está? Romanos 8, 27. Vamos ler só esse texto aqui. Quem vai pregar, na verdade, é o missionário Moisés. Eu estou dando só uma introdução aqui. Eu precisava dizer algo aos irmãos. O 26. Olha o gemido do Espírito. Da mesma maneira também, o Espírito, está falando do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Só quem tem, faz um barulho aí. Não está muito de convicção, não. Quem crê que o Espírito Santo mora dentro de você, você é morada dele. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! O Espírito Santo intercede com gemidos, olha só, inexprimíveis. O que é uma coisa inexprimível? É algo que não pode ser expressado, algo que não pode ser dito de forma agônica, de forma profunda. Ele geme intercedendo, porque não sabemos orar como convém. Muitas vezes as nossas orações são muito egoístas, está voltada só para a gente, só para a saúde. Nada errado, a saúde é um direito adquirido no Calvário, a cura divina. Outras vezes os nossos pedidos é voltado somente para a prosperidade,
Nada errado também. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma de suas necessidades. Muitas vezes nossas orações estão centradas só naquilo que nos interessa, naquilo que nos rodeia no dia a dia. Mas às vezes o Espírito Santo quer nos levar a uma oração que nunca fizemos antes, onde você vai sentir a dor, o sofrimento, o desespero daqueles que caminham neste mundo sem Jesus, sem Deus e sem esperança. Ele quer tirar o foco da oração das nossas necessidades pessoais para focar em favor dos campos missionários, em favor das almas, em favor daqueles que estão sofrendo como igreja perseguida nos países totalitários de extrema esquerda. Às vezes você não sabe como orar, você dobra o joelho e o Espírito Santo te faz lembrar de uma pessoa que tem muito tempo que você não vê. E vem um peso no seu espírito e você começa a orar por aquela pessoa. É o Espírito Santo te dando motivos de oração que não estava na sua lista de oração. Ele é o nosso amigo. Ele geme intercedendo, porque não sabemos orar como convém. Hoje eu ouvi uma frase de Billy Graham e reproduzi nos nossos grupos, ele dizendo sobre egoísmo, e ele aprofundou dizendo: o maior e pior nível de egoísmo é você ter Jesus, conhecer Jesus, ser salvo por Jesus e não falar de Jesus com o perdido. Egoísmo é triste, é a pessoa que pensa só em si. Altruísmo é você centrar na necessidade do outro. E ele diz: há muito egoísmo, mas o pior nível é a pessoa ter Jesus, conhecer Jesus, ser cheio do Espírito, ter um nome no livro da vida, mas não importa com aquele que está caminhando para o inferno, para o lago de fogo com enxofre. Porque se morrer sem Jesus, não adianta Ave Maria, não adianta a missa de 7 dias, não adianta nenhum tipo de reza para mortos, porque isto é heresia. A pessoa precisa encontrar-se com Jesus, como eu e você encontramos, enquanto estamos vivos. Por isso, meu irmão e minha irmã, não seja egoísta, seja altruísta. Pense naquele que não tem o que você tem, que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo, que não tem salvação. Porque se morrer sem aceitar Jesus, não tem esperança. Na eternidade não tem 3 lugares. Até parece que muitos pastores não creem mais na existência do inferno. Tem pregadores que extinguiu do púlpito a mensagem sobre arrependimento, sobre juízo eterno e sobre julgamento eterno e sobre uma eternidade no lago de fogo com enxofre. Tem muitos pregadores evangélicos que até parecem padre da igreja católica. Parece que acredita num terceiro lugar chamado purgatório. Não existe isso. A parábola do rico e do Lázaro, Jesus deixou bem claro. E ali não era uma parábola, porque tem nome próprio. Tem Lázaro. E você conhece Lucas capítulo 16? Só em linhas gerais, se alguém não conhece, Jesus conta sobre um homem multimilionário, bilionário, trilionário, sei lá como é que diz,
por aí, e o cara vivia numa mansão, cheio de muito dinheiro, de muita fama, de muitos gozos materiais. E ao lado da sua casa tinha um pobrezinho chamado Lázaro, mendigo. Morreu o milionário e morreu Lázaro. Olha só, queridos, isso é a motivação de evangelismo. Olha para mim. Morreu o milionário e morreu o mendigo. Diz a Bíblia que o pobrezinho, o mendigo, foi levado para o seio de Abraão. Não porque ele era pobre. Pobreza não salva. Muitos pobres sem Jesus, se não aceitá-lo, irá também para o inferno. É porque ele amava e acreditava no Deus eterno, apesar da sua necessidade material. Morreu o rico, foi para o Hades, lugar de tormento, antessala do inferno. Não porque ele era rico, a riqueza não condena, mas porque ele era avarento e fez da riqueza o seu Deus. O seu Deus era Mamon. E Jesus conta que na eternidade, o rico que estava em tormento, olha só, em tormento imediato após a morte, em tormento imediato, ele ergue os olhos, estava no lugar inferior, por isso ele precisou erguer os olhos. E quem ele viu? O mendigo que ficava na sua porta esmolando. Só que agora ele estava no seio de Abraão, que representa Deus, no lugar de glória. E o rico disse: Pai Abraão, permita Lázaro, olha só, lugares reais, molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou atormentado nestas chamas. Olha o clamor, irmãos. Pai Abraão, permita Lázaro molhar pelo menos a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado neste lugar. O que pai Abraão responde? Há um abismo entre nós e vós. Irmãos, isso não é conto de carochinha. Isso é a palavra de Jesus. Se você crer, será assim. Se você não crer, será assim. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Abraão, que representa Deus, diz: há uma divisão, há um abismo, há uma separação intransponível entre nós e vós. Quem está daqui não vai para lá, quem está de lá não vai para cá. Enquanto o homem e a mulher está vivo, que ele precisa ouvir o amor de Deus, do amor de Deus, do plano de salvação. E o Espírito Santo é o nosso companheiro nesta obra. Você fala e ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é mais interessado que nós na salvação dos perdidos. Fale. Seu papel é falar. Seu papel é contar a sua história. Eu era assim. Ele entrou na minha vida, mudou a minha história, e agora eu sou assim. Ele fez por mim e fará por ti. Venha prová-lo. Venha ter um contato com Cristo ressuscitado. Venha ter um contato com o poder da sua palavra. E você nunca mais será a mesma pessoa. Irmãos, isso não é algo que nos contaram, é algo que aconteceu comigo e com você. Contra fatos não há argumentos. Aleluia! Anuncie a salvação, anuncie a redenção. Fale do jeitinho que você souber, mas não deixe de falar. Esse é o momento da igreja. Aleluia. Quem está daqui não vai para lá, quem está de lá não vem para cá. O que o rico condenado disse? Aí vem o clamor do inferno.
os 3 clamores, né? Do céu, da terra e do inferno. E ele disse: permita, pai Abraão, que Lázaro estava morto, no lugar de glória. E agora o rico, atormentado nas chamas, diz: permita, pai Abraão, que Lázaro apareça lá na terra, para os meus 5 irmãos, para que eles se arrependam enquanto há tempo, e não venha parar neste lugar de tormento. Mas pai Abraão disse: lá na terra tem um missionário, José Calixto. Lá na terra tem a missionária Josélia. Lá na terra tem o pastor Josimar. Lá na terra tem o pastor Josias. Lá na terra tem o pastor Rodrigo. Lá na terra tem o pastor Isaías. Lá Elias. Lá na terra tem o pastor João. Lá na terra tem o pastor Marcos. Lá na terra tem o pastor Agnaldo. Lá na terra tem o Jorge Binar cantando: eu era uma tapera velha, sem forma, vazia, nas noites, nas bebidas, mas Jesus entrou e agora ele é uma testemunha. Isso vale para você. Bota o teu nome aí. Bota o teu nome aí. Levante a tua mão e diga: Senhor, eis-me aqui para ser porta-voz de boas novas. Aplauda o rei, vai. Abra essa boca abençoada, diga alguma coisa, vai. Faça um alarido de glória. Este é o tempo de semear e de colher. A colheita será tão abundante que vai alcançar os semeadores e vice-versa. Aceleração. Irmãos, este é o tempo. Pai Abraão responde: lá na terra tem os profetas, tem os pregadores. Se os seus 5 irmãos não ouvi-los, não ouvirá, ainda que o morto ressuscite e apareça para eles. Cabe à igreja, concluindo aqui, a missão de anunciar o Evangelho. Você lembra de Cornélio? Uma visita mais poderosa que a visita de um anjo. Cornélio buscava Deus da forma que ele sabia. Deixa eu dar uma variante aqui. Era religioso, orava até mais do que certos crentes, jejuava, fazia boas obras. Quem sabe era um kardecista prático, buscando da forma que ele sabia buscar o Deus de Israel. Quantos religiosos sinceros, como eu era, como você era? Eu era sacristão. Eu buscava a Deus como eu aprendi com os meus pais, do jeitinho que eu aprendi. Deus olhava o meu coração. Tem gente sincera na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, porque nasceram naquele antro e foram criados ali. Se você for numa tribo lá no interior da África, da Índia, você vai encontrar pessoas fazendo sacrifício de seus próprios filhos, entendendo que estão fazendo o melhor porque foram criados naquela cultura. Tem muita gente sincera, mas de forma equivocada, buscando a Deus. Cornélio era um deles. Um dia, 3 da tarde, depois você lê o texto, Atos capítulo 10, todo o capítulo 10, e ele está lá orando, buscando a Deus do modo que ele sabia. Mas o que acontece? Ele tem a visão de um anjo. Deus move céu e terra quando ele vê alguém com fome e sede
buscando conexão. Um anjo se apresenta diante dele e diz: Cornélio. Chamou pelo nome. E ele diz: que é, Senhor? E o Senhor respondeu: tuas boas obras, tuas orações subiram e estão em memória diante de Deus. Aqui a gente aprende que oração não fica perdida no espaço. A oração sobe e fica em memória diante de Deus. Ele pode responder de 3 modos: sim, espere, ou não, pela sua soberania. Mas não deixa o diabo botar no teu ouvido que a tua oração está perdida e não teve resultado. O Senhor recolheu. Há uma taça diante do trono do Senhor, e na hora certa ela vai transbordar, e a vitória vai raiar em todas as áreas da sua vida. Se você crê, se manifeste diante dele. Tem uma unção poderosa liberada neste lugar. E o anjo disse a Cornélio: Cornélio, envie mensageiros à cidade de Jope. Cornélio estava em Cesareia, era um capitão, era um centurião, tomava conta de 100 soldados do exército romano. Era um homem inteligente, era um homem sincero. E o anjo disse: Cornélio, Cornélio, o anjo, irmãos, mande mensageiro em Jope, 60 quilômetros de distância. Não tinha carro, não, senhor. Para andar 60 quilômetros, é no mínimo aí, sei lá, um dia e meio, quase 2 dias, dependendo de quem e da forma que caminhar. Mande lá, porque lá tem um discípulo. Esse discípulo tem uma palavra, uma mensagem, através da qual será salvo tu e a tua casa. Quem era Pedro? Não era melhor que nós. Era um pescador. Era um homem simples, mas que estava cheio do Espírito Santo. Por que o anjo não falou logo o plano de salvação? Falaria melhor do que Pedro. Raciocina aí, irmão. O anjo veio, apresentou diante daquele religioso sincero e diz: olha, está te faltando o essencial. Manda buscar Pedro, que está a 60 quilômetros daqui. Porque Pedro tem uma mensagem. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo que morreu, foi sepultado, ressuscitou e vive para sempre. Você precisa ouvir o que Pedro tem para dizer. Manda buscá-lo. Aleluia, irmãos. E Pedro era como nós. A Bíblia diz até que ele era indouto, iletrado. Deus usa os letrados como Paulo, mas usa também os iletrados como pescadores da Galileia. Irmãos, isso é verdade. Está aqui diante de nós. Não é uma teoria barata, vazia. É assim que Deus faz. Ele ama pegar os que não são para confundir os que acham que são. Ele ama pegar os pequenos para confundir os grandes. Ele unge, ele reenvia e ele usa de forma poderosa. Eu amo o que aconteceu em Atos 10. E você conhece o resto. Quando os mensageiros estão a caminho, Deus trabalha na outra ponta. Porque havia tradição que estava ainda no coração de Pedro, que viera do judaísmo. E ele tem aquela visão que você conhece. Um lençol amarrado pelas 4 pontas desce diante dele, enquanto ele ora no terraço do seu xará Simão, o curtidor, lá em Jope.
Ele olha e vê animais impuros que judeu não toca e não come. Porco, coelho, águia, peixe sem escama. Está lá proibido na lei levítica. E quando ele olha, a voz diz: levanta, mata e come. Ele diz: de modo nenhum, Senhor, nessa boquinha de judeu nunca entrou coisa impura ou imunda. E Deus diz: não considere comum, imundo, impuro aquilo que o Pai já purificou. Era Deus trabalhando para quebrar a resistência, porque no princípio ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Naquele lençol estavam os gentios. Quem são os gentios? São os que não são judeus. Então brasileiros estavam representados, missionário. Argentinos estavam representados. Americanos, italianos, japoneses, chineses. Deus estava dizendo para Pedro: a salvação é para todos. Aleluia! E Pedro então é quebrado na resistência e viaja em direção a Cesareia. 60 quilômetros para vir, mas 60 para voltar. O Pedro caminhando com a equipe e mais os mensageiros de Cornélio. Enquanto eles caminhavam em direção à casa de Cornélio, Cornélio teve uma atitude extraordinária. Ele encheu a sua casa. Era uma casa de paz. Era uma macrocélula. Ele convidou os vizinhos. Ele convidou os parentes. Ele convidou os amigos. Porque ele não era egoísta. Acabei de dizer que o maior e pior nível de egoísmo é ter Jesus e não compartilhá-lo. Não importar com alguém que está indo a passos largos para o inferno. Ele encheu a casa. Porque o anjo tinha dito: Pedro tem uma mensagem, através da qual eu e a minha família será salvo. Mas eu não quero só para mim. Venha vizinhos, venha amigos, venha colegas. Vamos ouvir, porque um ser celestial mandou chamar Pedro e ele tem a mensagem. E quando Pedro chega, você lembra o que acontece? Eu não estou lendo as referências, estou só dando uma passeada. A casa está cheia. É isto que vai acontecer em Vitória. É isto que vai acontecer em Cariacica. É isto que vai acontecer em Vila Velha. É isto que vai acontecer em Viana. É isto que vai acontecer em João Neiva, em Aracruz, em Linhares, nos 76 municípios deste estado. É isto que vai acontecer em Brasília. É isto que vai acontecer em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Uma igreja apaixonada, entendendo a urgência, não vai se calar. Como eu sou grato pelo homem que pregou o evangelho para mim. Como você deve ser grato àquele que anunciou Jesus para você. Ou na televisão, no rádio, numa célula. Deus usou humanos para falar com você. Esse é o método. Deus usa humanos para tocar humanos. Deus não usa anjo para pregar o evangelho para ninguém. Não fica mandando o anjo visitar. Jesus quer ir na visita caminhando através dos seus pés. Anjo tem outras atribuições e eles são reais e maravilhosos, mas não compete a eles pregar o evangelho. Esse privilégio é para você, viu, pastor? Aleluia! É para essa jovenzinha
É para esse jovem. Aleluia. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga: é para mim. Só fechando aqui o resultado da casa de Cornélio. A casa cheia. Por que eu disse que a visita de Pedro foi mais poderosa que a visita do anjo? Quando Pedro visitou a casa de Cornélio, não aconteceu salvação, não aconteceu batismo com o Espírito Santo, e não aconteceu batismo nas águas. Foi só uma visita. Mas quando o discípulo Pedro chega e encontra a casa cheia, e Cornélio diz: estamos aqui para ouvi-lo. E Pedro começa a falar o Evangelho: morte, sepultamento, ressurreição, necessidade de arrependimento. De repente o Espírito Santo atropela Pedro. Interrompe Pedro. Ele é soberano. Ele é o presidente. Ele é o líder. Ele é o pastor. Ele tem o domínio. Ele tem o governo. Enquanto Pedro fala, o Espírito Santo interrompe Pedro. O céu abre na casa de Cornélio. E o segundo Pentecostes acontece na casa de Cornélio. O primeiro em Atos 2, o segundo em Atos 10. Nas casas de paz, nas células, vai acontecer muito isso. Você vai estar falando e o céu vai abrir. Você vai estar pregando numa reunião e o céu vai abrir. E o Espírito vai cair. E o Espírito vai revestir. Porque precisamos de poder para sermos testemunhas eficazes. O céu abriu enquanto Pedro pregava. E o Espírito Santo batizou a todos. E começaram a falar em línguas. Segundo milagre, conversões. Você já viu Jesus batizar com o Espírito Santo antes do batismo nas águas? Quem já viu? Levante a mão. Ah, muita gente nunca viu. Como acontece? Eu já vi tanto isso. Hein? Aconteceu com você. Não era nem batizado nas águas, pastor Josias. Pegava maconha, pegava droga. Era um cabra complicado na época. A primeira vez que ele entrou lá na casa da bênção, no posto 7, o Espírito Santo caiu sobre ele. Hoje é um santo profeta de Deus. Getúlio, o mapa que está aqui, cadê ele? Ele lembra disso. Lá no bairro chamado Santa Matilde, em Conselheiro Lafayette, a mãe dele já frequentava a casa da bênção e ela queria que ele fosse. Eu lembro da história. E ele negociou com a mãe. Falou: não, primeiro eu vou para o cinema, já que vai ter uma vigília que vai começar às 10 da noite, depois eu vou. E eu lembro disso. E ele chegou lá com um maço de cigarro no bolso. Quem já foi fumante deve lembrar do antigo Hollywood. Sangue de Jesus. Eu também queimei muitos Hollywood, Continental e até Saratoga, que arrebentava peito. Chamava Saratoga. O maldito era tão forte que ele estava melhor, estava com Hollywood. E ele entrou na vigília, na casa daquela irmã lá de Santa Matilde, missionária Graça, mãe do Joel, como é o nome dela? Geninha não lembra também. Mas era na casa da mãe do Joel, lá em Santa Matilde. Nikita, irmã Nikita que a gente chamava. E o Getulhão está lá com um cigarro no bolso. Irmãos, era um crime assim de céu aberto. A maioria tudo jovem. Eu era solteiro, tinha 18 anos. Estava lá botando fogo naqueles irmãos. E de repente o Getulhão, com cigarro no bolso, o Espírito Santo caiu sobre ele. Esse cabra rolou no chão, falou língua,
E não parava mais, e voltou para casa chorando, e voltou para casa falando língua, e naquele dia foi batizado antes do batismo das águas. Você, o missionário, o apóstolo, você até falou: Jesus, para que teu servo não aguenta mais. Foi, eu tive que pedir: Jesus, diminui a carga, ele vai morrer. Nós vamos voltar a viver muito disso. Tem um tempo especialíssimo, porque o Senhor está adestrando a igreja para esta fase final do arrebatamento que vem aí. Desperta, irmão, é hora. Na casa de Cornélio teve batismo antes do batismo das águas. Teve batismo nas águas e teve conversão. Isso deu problema para Pedro. Se você ler o capítulo 11, ele foi chamado no colégio apostólico. Foi ou não foi? Quem lembra? Foi ou não foi? Foi chamado na diretoria, viu? No ministério. E disseram: que papelão, Pedro. Que coisa feia. Tu não sabe que judeu não ajunta com gentio? Como é que você foi na casa desse italiano romano chamado Cornélio? Como é que você sentou com eles e comeu com eles? Você quebrou a tradição, Pedro! Aí o Pedro diz: calma. Leia o capítulo 11 também. Eu sei que vocês já leram o Atos 50 vezes, mas a palavra é sempre renovada. E aí Pedro diz: calma, eu vou contar para vocês o que aconteceu. E aí ele narrou tudo que eu narrei aqui. Enquanto eu falava, o Espírito caiu. E quem era eu para negar o batismo nas águas a estes que, como nós no princípio, lá em Atos 2, recebemos o Espírito? É tempo, irmãos, de Deus usar cada um de vocês. Houve uma grande colheita na casa de Cornélio. Todos que estavam ali foram salvos, batizados com o Espírito Santo e batizados nas águas. Pregue esta mensagem. Você já pregou? Pregue de novo. O que é relevante deve ensinar 500 vezes. Lá em Brasília, semana passada, eu preguei domingo de manhã, domingo à noite, segunda-feira. Trabalhei o capítulo 10 e o capítulo 11. E Deus está movendo aqueles amados irmãos. Teve um cabra de outro ministério. Deixa eu contar isso aqui, se vocês não ouviram. Que deu uma olhada assim na faixa etária dos irmãos lá da catedral. E a maioria cabecinha branca. E esse cabra sem vergonha, eu não vou citar o nome por questão de ética, falou no meu ouvido depois: apóstolo, o senhor está querendo fazer casa de paz com essa veiarada aí? Falei: veiarada é o seu nariz. Quantos anos Abraão tinha quando ele foi chamado? 75. Quantos anos Moisés tinha quando ele foi chamado? 80. Quantos anos Caleb tinha quando ele desafiou os gigantes do Monte Hebron? 85. Então Deus usa criança, adolescente, meia idade, terceira idade, quarta idade. Ele lança a mão do disponível, do jeitinho que você é. Deus vai te usar para ganhar vidas e para manifestar o sobrenatural. Só quem crê, dá um salto dessa cadeira aí agora. Desperta a igreja, se move a igreja. É essa canção agora. Levante a tua mão para orar. Missionário Calixto, ora conosco aqui agora. Venha cá. E pastor Elias, vem cá orar. Deus maravilhoso, a tua presença é inegável neste lugar. Da primeira pessoa aqui até a última lá atrás está sendo tocada e movida pelo teu Espírito nesta noite. O Espírito
Espírito do Deus vivo está aqui se movendo no meio dessa igreja, e você pode sentir, e você pode adorá-lo, e você pode falar em línguas, você pode adorá-lo na beleza da sua santidade, porque Ele é real, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós, e nós vamos continuar falando deste amor para os perdidos. O que nós vimos ontem e vimos hoje e estamos vivendo agora é algo que nós devemos transmitirmos, levarmos para os nossos bairros, para as nossas cidades, para as nossas casas, e falar deste amor, esse amor inigualável, esse amor que cada vez mais busca os perdidos. Jesus não veio para os sãs, Ele veio para os perdidos, dos quais eu, você, nós fazemos parte, mas hoje somos filhos do Deus Altíssimo, lavado e comprado com o precioso sangue de Jesus, irmão. Valoriza esse sangue que te comprou. Não foi ouro, não foi prata, não foi coisa corruptível. Foi o sangue de Jesus espargido na cruz do Calvário para garantir a minha, a tua salvação. Não é um conto, não é uma experiência de alguém, é a experiência própria que nós temos e vivemos e vivenciamos e tentamos transmitir para aqueles e aquelas que estão sem esperança. A igreja é a esperança para aqueles que estão desesperançados. Você é a esperança, você leva a esperança, porque você é um Deus que confia na esperança e na provisão divina. Oh, vamos igreja, levanta as mãos, igreja. O céu estava aberto, a nuvem de glória enche todo esse ambiente nessa noite. Pastores e pastoras, servos e servas de Deus, levanta as mãos e começa a orar. Ó Espírito de Deus que se move em todo esse ambiente nesta hora, venha despertar, Senhor, venha fazer algo novo. Estamos sendo impactados pela sua glória, estamos sendo impactados pelo seu poder. O Senhor está despertando o nosso espírito para uma grande colheita, porque eu sei que o tempo do grande avivamento está para acontecer, e o Senhor está manifestando a sua glória aqui nesse lugar. Ó grande Deus e poderoso, nós estamos aqui, Senhor, coração rasgado, espírito contrito, para receber mais e mais e mais e mais de Ti. Por isso nesta hora assopra, 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 e envolve todo esse ambiente com Teu poder e com a Sua glória. Que o Teu fogo, que o Teu fogo, que o Teu fogo venha tomar as vidas, os corações, em cada um, das crianças aos mais idosos, que envolve, Senhor, envolve, 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 envolve cada vida que está aqui nesse lugar. Oh, aleluia! Glória! Glória! Oh! Chamamos embora para a igreja, prega a igreja, se mova a igreja, chamamos embora. Avança a igreja, avança a igreja, desperta a igreja, chamamos embora. Onde a tua voz? Para a igreja, prega a igreja,
noivo já está vindo te buscar. Ó noiva, o teu descanso não é nessa terra. Logo, logo acaba essa guerra. O noivo já está vindo te buscar. Força, igreja, avança a igreja, desperta a igreja, já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja, já vamos embora. Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja, já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja, já vamos embora. Eu só quero o refrão mais uma vez. A letra está no telão? Tá ou não? Não? Se der, coloque. Só o refrão. Assim, desperta a igreja, avança a igreja. Pega o refrão aí, para a gente repeti-lo algumas vezes. Amém, amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, hein? Prepara aí. Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja, já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a Vai igreja, subindo o tom. já vamos embora. E Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja, já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja, já vamos embora. Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja, já vamos embora. outra vez. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja, já vamos embora. Força a igreja, Força! força a igreja, Uma milha a mais. desperta a igreja, já vamos Anagá, Prepara a igreja, Anagá. prega a igreja, se Ele mova vai a tomar pelo igreja, esforço. já vamos embora. Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja, já vamos Mais uma embora. vez. Prepara a igreja, prega a igreja, se mova a igreja, já vamos embora. Segura, Pri. Igreja, avança a igreja, Vai, Laurinho. desperta a igreja, já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, Oh! mova a igreja, já vamos embora. Você, igreja. Avança a igreja, Meu Deus, meu Deus. A igreja, já vamos Baixa embora. essa atmosfera. para a igreja, Obrigado. prega a igreja. Vamos receber o profeta de Deus, missionário Moisés. Tem frequentado essas convenções já há muitos anos, podemos dizer décadas. E ele tem sido boca profética nesse lugar, com visões, revelações, palavras rema para um momento específico. Vamos orar e vamos recebê-lo. O que Deus gerou no coração dele, seja nessa linha ou em outra que o Senhor deu, ele vai compartilhar. Pai, uma vez mais, usa o teu filho, que a voz seja dele, mas a palavra é aquela que procede da boca do Senhor para esta última sessão desta convenção. Deus te abençoe e te use. Uma alegria tê-lo conosco. Bem-vindo. Aleluia. Você está aplaudindo a quem mesmo? A pergunta é essa: a quem você está aplaudindo? Um minuto de aplauso com as mãos levantadas, glorificando a Jesus nessa noite.
Ele é o destino do nosso aplauso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Isso. Quando alguém te deseja alguma coisa boa, você devolve para a pessoa. Então você fala amém para você também. Vamos lá? Saúde, paz e prosperidade. Obrigado. Só dá um abraço em quem está do seu lado se a pessoa for bonita. Se a pessoa for bonita. Aleluia. Aleluia. De pé, vamos orar. Vamos orar. Põe sua mão no seu coração. E diga comigo assim, diga assim comigo. A tua palavra. Toda a igreja, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E esta mesma palavra eu aguardo no meu coração para não pecar contra ti. Diga, Espírito Santo, eu preciso e eu quero continuar te ouvindo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar mais um aplauso a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Podemos assentar? Obrigado. Antes de abrirmos o texto, a palavra de Deus diz que graça, pela graça que a gente é salvo, a graça é uma palavra de um favor que a gente não merece. Quantos aqui são alcançados pela graça de Deus? Não só a salvação, mas tudo que acontece na nossa vida é fruto da graça. E eu estar aqui hoje, diante de vocês, ministrando, é manifestação pura da graça de Deus. Quero agradecer a Deus. Eu sei que, eu entendo o pastor Rodrigo quando ele diz assim, que para a gente pregar uma convenção em Vitória é complicado pelo contexto que a gente encara, mas ao mesmo tempo é muito simples ministrar aqui, porque a gente está em casa. Essa é a nossa casa. Esta é minha casa também. Essa casa que faz e faz parte da minha vida há muitos anos. Todos os anos eu quero estar aqui na convenção do Estado do Espírito Santo, porque Vitória hoje é também, apesar do apóstolo estar morando em Brasília também, mas Vitória é uma casa apostólica para o Brasil. Eu me sinto muito privilegiado, constrangido, com tanto amor, tanto amor. Sempre que a gente vem aqui, somos recebidos. Eu não sou recebido aqui como pastor convidado, sou recebido como um filho dessa casa. É assim que eu me sinto. Eu disse para o apóstolo que ele tem um trabalho a mais comigo, né? Porque há 1 ano e quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora, eu perdi o meu pai. No começo desse ano eu perdi minha mãe. E o apóstolo, ele, tanto apostolicamente como humanamente, ele ocupa essa paternidade na vida da gente. A gente olha para os pastores aqui, olha para essa casa não é uma casa de órfão, ninguém aqui é órfão, porque todo mundo tem a sua afirmação nessa paternidade celestial. Eu estou muito feliz, muito lisonjeado de estar aqui, né? Eu, Jaque, tudo representando a casa de Valadares. Valadares completou 50 anos esse ano. Eu sou um pastor privilegiado, porque eu pastoreio hoje uma igreja que foi aberta pelo nosso apóstolo há 50 anos atrás. 50 anos atrás, esses 2 jovens chegaram a Valadares, ainda jovenzinhos, pregando o evangelho. Apóstolo Jair, à época, evangelista ainda, né, apóstolo? Era evangelista, esses 2. Chegaram pregando o evangelho, magrinho, paletó preto. E hoje Deus me concede a graça de pastorear a igreja que o apóstolo abriu. Meu pai pastoreou a igreja por quase 30 anos. E a gente está ali servindo a Jesus. Foi um tempo poderoso. Estamos vivendo o jubileu naquela casa. E nós estamos sem palavras. Estamos igual
O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nós estamos lá em Valadares como quem sonha. Deus tem feito coisas sensacionais pela nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite algo que me ajudou demais nesse ano. Tem me ajudado de um tempo para cá. Isso aqui me ajuda nos últimos meses, 2 meses no máximo. Isso tem me ajudado e eu quero te ajudar. Eu quero cooperar e fazer a pergunta: para qual tipo de igreja que a grande colheita está preparada, né? Essa grande colheita que está vindo por aí. Eu quero ler 2 textos com vocês hoje, para a gente conversar e a gente orar no final. Mateus capítulo 16, verso 13. Você que tem sua Bíblia, por favor, me acompanhe na leitura de 2 textos hoje. Eu quero ler esses textos e a gente compartilhar isso. Mateus 16, verso 13. A primeira parte eu acredito que todo mundo aqui já sabe. Ela é muito simples. Mas aí nós vamos à segunda parte, no outro texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos começar aqui nesse ponto de partida. Nós sabemos, estamos vivendo no ano de 2024. O mundo foi tocado e foi impactado há menos de 3 anos, pelo que essa geração ainda não tinha visto. Nenhuma geração, nem dos idosos, nem dos adultos, nem de crianças, viram que o mundo viu nesses últimos 3 anos. O mundo foi tocado com uma pandemia. Essa pandemia criou-se um alvoroço com todos os cantos do mundo, perguntando: será que agora que vem o Messias? O que é isso? Aí começa a levantar os especialistas em escatologia para dizer: não, isso é dor de parto, não, isso é só o princípio de dor. O mais exagerado já diz: já estamos entrando no prenúncio da grande tribulação. E houve esse alvoroço, e foi bom porque na época da pandemia, o Google, a expressão mais procurada no Google foi fim dos tempos, na época da pandemia. O mundo foi tocado por uma pandemia, e a pandemia deflagrou quão frágil é o mundo. Pequeno vírus se espalhou por os 7 continentes, há registro de doentes e mortos em todos os continentes do mundo. Pequeno vírus que trazia uma mortalidade, uma fatalidade, chocou o mundo. Só que um dos resultados da Covid naquela época, e ecoou até hoje, atravessando 20, 21, 22, 23 e 24, teve uma área da saúde que foi a área mais acessada após 2020. Qual foi a área da saúde mais acessada pós 2020? A área da saúde mental. A área da medicina mais procurada foi a área da saúde mental. Nunca houve tanta demanda para psiquiatras, psicólogos e neurologistas. Se você olhar hoje o nível de consulta desses especialistas em valor com o que era na época, é irrisório. Aumentou, triplicou, 300%, 400%. Lá na igreja, nós temos alguns profissionais da área da saúde. Eu conversei com eles e eu perguntei para eles, e também da área farmacêutica, junto com todos os remédios que mais cresceram de distribuição foi os psicotrópicos, os
os remédios que trabalham nos nossos neurotransmissores. Foram os remédios mais procurados. A indústria farmacêutica enriqueceu mais ainda nesses 4 anos com esses remédios, esses segmentos. E eu perguntei aos farmacêuticos da igreja, o pessoal da área da saúde, e aí eu perguntei, qual que é o motivo dessa demanda? E a resposta foi, pastor, o ser humano está surtando. Eu falei, quais são os motivos que o ser humano está surtando? São vários. Aqui nesse auditório, pode ter alguém que nesses anos passou por algum problema na sua saúde mental. Você pode ter passado por uma depressão, uma crise de ansiedade. Pode ter gente aqui que já deu crise do pânico, aquela pessoa que tem medo de morrer. E aí, conversando com esses profissionais, qual foi o que eles em comum descobriram? O ser humano está surtando por causa de uma crise em comum. Qual que é a crise? A crise é a crise de identidade. E o que é a crise da identidade? A crise da identidade é eu não ter convicção nem certeza de quem eu sou. Entrou em conflito isso. Então, você associa isso com as políticas ideológicas, o movimento ideológico que é feito no mundo hoje. Aprovado na Europa, está descendo para o Brasil, onde uma criança de 8 anos pode entrar com um mandato de segurança contra seus pais para poder mudar de sexo. Já existe isso já. Isso é uma crise ideológica que está gerando uma crise de identidade. Ser humano que nasce com um gênero, não se identifica com esse gênero e quer ser esse gênero. Ah, eu sou um homem no corpo de uma mulher, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Eu não sou trans, eu agora sou pansexual, eu gosto de tudo. Eu sou LGBTQI, YABC, ômega, alfa mais. Então tem essa crise. A crise de identidade tomou o mundo. E aí, veja bem, é diante dessa crise que nós estamos cantando aqui hoje. Levanta a igreja. Avança a igreja. Prega a igreja. Profetiza a igreja. Evangeliza a igreja. Mas aí nós vamos ter um problema simples. Nós vamos tentar resolvê-lo aqui hoje. Que é, essa igreja que está sendo chamada para uma grande colheita, não pode estar em crise de identidade. Ela não pode estar em crise existencial. E o remédio para a crise existencial e identidade bíblico, ele é imediato, ele é potente, poderoso e resolve essa questão. Por quê? Porque Jesus, e agora nós vamos entrar nos 2 textos. Esse texto, Jesus está dando uma aula de cura da identidade. Alguns dizem que esse texto foi... o fato acontece em torno de 1 ano e meio de caminhada dos discípulos com Jesus. Eu já vi gente dizer que é 2 anos. É na reta final, é no último ano do ministério público e privado de Jesus. Não importa em que tempo era. Jesus é muito inteligente. Jesus, ele é proposital e intencional. Jesus não dá ponto sem nó. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus nunca perde o controle de nada. Jesus sabe exatamente o que está fazendo com você nesses dias. Independente do que está acontecendo com a gente, ele não perdeu o controle de nada. Não perdeu o controle de nada. E Jesus está indo para o caminho de Cesareia de Filipe, e do nada ele solta essa. Gente, vem aqui. Fala uma coisa para mim. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? O texto vai dizer assim: eles responderam. Esse não é o texto central, eu preciso atravessar rápido para o outro texto. Eles responderam. E Jesus então atentamente ouve as respostas dos seus discípulos. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Ok, olha como é que Jesus... Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui, Jesus, ele revela
não ter nenhuma crise de identidade. Porque a pergunta que ele faz é: qual é a opinião, qual é a ideia que as pessoas têm sobre mim? Abaixa só um pouquinho o piano aqui no retorno para mim. Qual é a ideia que as pessoas têm sobre mim? E o texto vai dizer, não sei se está aqui o texto, eles responderam, ou seja, todos os discípulos carregavam um conceito do que as pessoas estavam falando de Jesus. Agora, Jesus mostra que dentro dele não tem crise nenhuma de identidade, sabe por quê? Porque em nenhum momento você vai ver Jesus parando para debater com seus discípulos se aquilo era verdade ou mentira. Sabe por quê? Porque quem sabe quem é, não discute com os outros a opinião que eles têm de si mesmo. Esse é o primeiro ponto de você eliminar a sua crise. Porque na igreja, na caminhada, eu estou vendo líder, obreiro, pastor, líder de célula, gente que gasta uma energia tremenda tentando provar a vida toda que ele não é o que os outros dizem que ele é. Jesus não parou em nenhum momento para provar para ninguém que o que os outros estão dizendo era mentira ou verdade. E nem outra coisa, Jesus não para ficar discutindo o nível, porque cá entre nós, gente, João Batista é top? É. Elias é top? É. Jeremias é top? É. Mas nenhum deles se comparam a Jesus. Então, profeticamente, na Escritura, pelo cumprimento da profecia, o que os discípulos fizeram? Eles nivelaram Jesus por baixo. Na cabeça do judeu, falar que alguém é comparado a João Batista, Elias e Jeremias é subir o nível. Mas diante de Jesus, essa comparação é baixar o nível. E Jesus em nenhum momento para discutir, porque eles baixaram o nível de Jesus. Preste atenção, se você sabe quem você é, você não se incomoda quando o dia te compararem com algo menor do que você é. Você não vai ter essa crise. Jesus segue. E aí sabe o que eu aprendi com o texto? Aí Jesus não segue conversa, não rende conversa. E ele fala assim: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Olha a pergunta. E vocês, pronome coletivo, vocês. E o texto vai dizer: então Simão Pedro. Fala para o seu irmão assim, diga para ele assim: 2000 anos depois, na igreja é a mesma coisa. Para ter opinião, tem um monte de gente, mas para ter revelação, só um tem. No meio de 12 que tinha opinião, só um teve revelação. Quem está me escutando, diga amém. E aí aqui que a gente para a gente atravessar esse rio para o lado de lá. Pedro olhou para Jesus e falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Pedro está dizendo? O Senhor não é nada disso que eles falaram, o Senhor é muito maior do que isso. Eles eram profetas, o Senhor é o cumprimento dos profetas e da lei. O Senhor é o Messias, o Senhor é o que deveria vir, o Senhor que saiu da boca desde Abraão até o último dos profetas. Agora imagina se essa é a célula de governo de Jesus. Como é que ficou a turma? Jesus então se aproxima de Pedro e diz: Simão Barjonas. O que Jesus está dizendo? Simão Barjonas. Simão Barjonas significa filho de Jonas ou filho de João, dependendo da tradução que você está usando. Barjonas, filho de Jonas, filho de João. Jesus está dizendo assim: o nome que teu pai te deu é Simão. Teu pai te registrou como Simão. Mas eu te digo, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi o papai que está no céu. Então agora eu estou mudando o seu nome de registro. Você não é mais Simão, você é Pedro. Agora, Jesus está fazendo algo sobrenatural? Não, Jesus está fazendo algo costumeiro. Desde o Velho Testamento, quando um mentor, quando um discipulador toma as rédeas da sua vida, ele tem autoridade de mudar o seu nome. Ele pode mudar seu nome. Moisés fez isso com Oséias. O nome de Josué não é Josué. O nome de Josué é Oséias. Mas um dia Moisés chamou Oséias e falou assim: você não vai carregar mais o nome que seu pai te deu. Você vai carregar o nome do seu destino profético.
um rabi, tem condição disso. Na criação do discipulado, ele pode intervir nisso. Esse negócio de mudança de nome não começa nos homens, começa no céu. Um dia Deus chamou Abraão e falou assim: a partir de hoje você não é mais pai de altura, você é pai de multidões. O próprio Deus muda o nome. Então, quando você vê uma intervenção de mudança de nome, é uma intervenção de mudança de destino. É uma intervenção de mudança de identidade. Então, o que está acontecendo aqui, igreja? O que é interessante desse texto para a gente carregar? Estou te mostrando a primeira perna. Diga comigo, uma perna da minha identidade. Qual que é a primeira perna da sua identidade? Diga comigo, saber quem eu sou. O que define a sua identidade? Não é pensar quem eu sou, não é imaginar quem eu sou, é ter convicção de quem eu sou. E o que Jesus está fazendo agora? Jesus está alinhando a personalidade de Pedro, a identidade. Ele está dizendo assim: seu pai te chamou de Simão, eu te chamo de Pedro. Simão, em uma variação de tradução, sabe o que significa? Simão, cana agitada pelo vento. Então Jesus está dizendo assim: você vai parar de balançar pelo vento e vai se tornar um fragmento de quem eu sou. Pedro é parte da rocha. Você é fragmento de rocha agora. Mas olha o que Jesus disse: foi meu pai que te revelou, e por causa disso eu te digo, tu és. Agora, quando é que a nova identidade de Pedro foi manifestada? Não é quando ele deitou no divã, não é quando ele fez psicanálise, não é quando ele tomou remédio controlado. Pedro descobriu quem era quando ele entendeu quem Jesus era. A revelação de quem Jesus é manifesta quem eu sou. Lembra como a gente canta para as crianças? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito te conhecer. A sua identidade é definida pela revelação que você tem de quem é Jesus. Então eu posso pregar sem saber quem é Jesus, eu posso orar sem saber quem é Jesus, eu posso ser até um crente sem saber quem é Jesus, mas eu não vou ser um verdadeiro, eu vou ser uma falsificação. Eu me torno autêntico quando eu entendi quem Ele é. Por isso que eu gosto de música que canta quem Ele é. Eu tenho preferido, na minha playlist, escutar só música que fala quem Jesus é, do que é muito mais importante do que quem eu sou. Quem Ele é mais importante do que quem eu sou. Quando eu descubro quem Ele é, Ele me revela quem eu sou. Você quer parar de ficar perdido na sua identidade? Olhe para Ele, descubra quem Ele é. Quando você descobre quem Ele é, não há confusão em quem Ele vai te tornar. Diga comigo, descobrir quem Ele é traz a revelação de quem eu serei. Isso é uma perna. Então agora nós estamos com uma perna.